Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, ó, tô com essa camisa aqui do esporte hoje. Essa é uma das minhas preferidas, viu, gente? Eu tenho quase todas as camisas do esporte, mas essa daqui é a que eu mais gosto por causa dos detalhes laranja. Sim, mas vamos ao que interessa, né? Nós temos algumas notícias aqui para vocês. A primeira é um absurdo, né? É que vocês não sabem dessas notícias, desses absurdos eu trago para vocês. No jogo Brasil e Colômbia, do Sub-17, que o Brasil ganhou de 3-0. O atacante Juan Pablo, que ele é até do Bahia, da base do Bahia, Sub-17. Foi domingo agora passado, dia 30. Ele fez um drible e ficou em cima da bola com os dois pés. É aquele drible de futsal, né? Quem jogou futsal sabe muito bem, ou quem gosta de assistir futsal sabe dessa jogada. O jogador fica com os dois pés em cima da bola. Por conta que ele fez isso, o juiz pegou, parou a jogada, deu como falta e deu um cartão amarelo para o jogador. Vocês acreditam nisso? Então, cartão vermelho para esse juiz e cartão vermelho para a CBF. Um lantro de bandidos ali tem. Por quê? As denúncias que a revista Piauí fez é ensurdecedor. Em qualquer lugar, em qualquer país, honestos, porque tem muitos países aí que é pela graça. Em qualquer país honesto, o presidente da CBF estava preso e estava acontecendo na CPI, na CBF. Mas infelizmente aqui no Brasil, nessa terra de bandidos, vale tudo agora. Viu? Então o jogador Juan Pablo do Sub-17, por colocar os dois pés em cima da bola num determinado drible, levou o amarelo e a bola foi marcada de falta. Um absurdo. Isso é um absurdo. Um absurdo que você só vê aqui nesse canal. Em canto nenhum você vê. Isso são notícias verdadeiras. Pô, você aí, por terminar esse vídeo, vai lá no Google, bota domingo, dia 30, Brasil e Colômbia, 3-0 pro Brasil. Aí você vai lá ver os detalhes. Porque às vezes, quando a gente dá a notícia, o cara não acredita. Eu também não quero que você acredite, não. Eu quero que você vá buscar informações mesmo. Porque o importante da vida é isso. Não dê peixe ao cara, não. Manda ele pescar. Então vá buscar informações. Entenderam? E outra notícia aí do Sub-17, que o Brasil se sagrou campeão. E diga quem levantou a taça. O capitão Zé Lucas, jogador do esporte. Já tem 3 times aí interessados neles, né? Interessado neles, não, nele. Real Madrid, o Barcelona e o Olympique de Marselha. Então, provavelmente o esporte deve vender esse jogador, né? Porque existe uma multa, mas esses times no qual eu citei têm esse dinheiro para pagar essa multa. Então, Zé Lucas, parabéns, garoto. Parabéns, um menino de 17 anos, 16 anos melhor, um menino de 16 anos, já faz histórias aí, né? Já tem algo para contar. O que tem muito adulto que tá com não sei quantos anos e não tem nada para contar, não tem histórias nenhuma. E quando vê alguém com histórias, inveja e coloca vários adjetivos, né? A pessoa quando tem história é triste. Ou quando tem história escorada nos outros, feito. Esses caras aí, É porque aqui no YouTube, pessoal, eu não posso dizer tudo. Os comissionados desses políticos vivem agarrado, né? Nas tetas dos caras, não tem história, não sabe fazer nada. Aí mais quando conhece alguém que tem histórias, foi alguma coisa, aí malha. No adjetivo, né? Adjetivo cara de todo jeito. Então foi essas duas notícias que eu dei para vocês, né? O Zé Lucas, ele é o capitão da seleção sub-17 brasileira e o Brasil foi campeão e ele levantou o troféu. Parabéns, Zé Lucas, mais uma vez. No decorrer desse vídeo eu vou dizer a vocês o que essa capa aí que representa, né? O saco de pancada você já deve, né? Já sabe o que é o saco de pancada. E o placar eu vou dizer, no decorrer do vídeo eu vou dizer a vocês. Se alguns não sabem, porque tem gente que não gosta de pensar, né? Aí eu digo a vocês por que esse placar. E falando do jogo, é triste, gente. É muito triste. Quem gosta de futebol, como eu gosto de futebol. Mas é do futebol
Eu gosto do futebol. Futebol bem jogado. É muito triste a gente ver os jogadores do esporte talentosos, mas dentro de campo eles se individualizam, porque o time não tem esquema de jogo. Eu assisti hoje o jogo do esporte por essa TV aí que vocês assistem, dão ibope e elas só traz coisa ruim para vocês. Eu assisti porque eu queria ver como era a narração, os comentários dos. A narração do narrador, né, os comentários do comentarista, lógico. E eu fiquei observando. Os caras dizer que o esporte tem conjunto, que o esporte tem isso. Pô, pelo amor de Deus, o esporte não tem nada disso, parceiro. Ô menino, acorda, alô. O esporte não tem nada disso. O esporte está no campeonato da Série A com um empate contra o São Paulo, uma derrota contra o Palmeiras em casa e uma derrota contra o Vasco da Gama. Que quem assistiu o jogo viu que o Vasco da Gama não é nada disso. Nada, nada, nada. O Vasco da Gama é um time fraco. Que se o Sport tivesse um treinador de futebol, o Sport tinha ganho do Vasco. Mas o Sport não tem. E observe, uma campanha pífia dessa que o Sport está fazendo e o treinador não cai. O treinador não, desculpa aí. Esse entregador de camisa não cai. Por quê? Foi um empate com o São Paulo. Foi uma derrota contra o Palmeiras. E agora uma derrota contra o Vasco. Aí você do outro lado aí pode estar dizendo, ah, mas contra o São Paulo teve um pênalti duvidoso. E teve mesmo. Ah, mas contra o Palmeiras teve um pênalti roubado. E teve mesmo. O pênalti que o Palmeiras fez foi roubado mesmo. Foi roubado. Aquela bola foi falta. Isso aí todo mundo sabe. Já afastaram o juiz. Mas vem o quê? Afasta os juízes, os envolvidos. Mas eles estão apitando na Libertadores Sul-Americana. O que adiantou? É a mesma coisa. Você prende um traficante, ou a polícia prende um traficante, aí a justiça vai lá e solta. Não adiantou de nada. É passar manteiga no focinho de gato. Então, porque para você ver, entenda bem, o Vaguete que fez o gol do Vasco, esse cara, na temporada passada, ele participou de 17 jogos. 17. Fez 15 gols. Vamos botar uma média de um gol por partida, né? Porque na realidade se fosse um gol por partida era 17 gols, mas foram 15. Mas para a gente fazer uma conta fechada aqui, foi um gol por partida. Então, quer dizer que esse cara toda a partida faz um gol. Então, qual era do esporte? Ficar de olho no cara, pô. Que a qualquer momento ele podia marcar. Mas não, deixa o cara à vontade, dois no saco, né? Outro erro. Naquele contra-ataque do terceiro gol do esporte, é visão, pessoal. A pessoa tem que ter visão. Olha, eu não sei de nada. Todo dia estou aprendendo sempre alguma coisa. Quando for amanhã, quero que amanhã eu faça coisas melhores do que eu fiz hoje. Não sei de nada. Mas eu me esforço a buscar informações. É isso que eu faço na minha vida, né? Por isso que a gente sabe de algumas coisas. Então, o Vasco faz uma substituição onde um menino da base, que ele é rápido, ele é muito rápido, né? Todo mundo sabe, até esses comentaristas aí dessa televisão, disse logo, o Vasco botou ele para ele dar velocidade. Porra, se tem alguém inteligente, né, do lado do esporte, digo, ele botou um velocista, eu vou chegar lá, botou um velocista, então tá bom. Então o que aconteceu? Naquele suposto abafa que o esporte estava dando, veio um contra-ataque. E quem foi que estava o último homem? Vocês lembram? Hereda. Hereda joga muito, eu não estou dizendo que a falha foi de Hereda não, mas Hereda, ele tem menor estatura, as pernas do cara é curta, não tem pique, ele não tem pique. E foi o que deu. O menino botou na frente, Hereda não viu, disse assim, amarra aí, Hereda. Então, aí vocês estão perguntando, o que fazer? Meu amigo, quem tem que fazer o último homem ali é um volante. É um volante, de preferência o Rivera, que é pegador. Por quê? Quando o cara deu a bola para ele matava a jogada ali no meio.
E outra, o que é que o zagueiro do Sport estava fazendo? Porque se você for observar a jogada do terceiro gol, a disputa foi em cima do zagueiro do Sport. O zagueiro do Sport perdeu a disputa, a bola sobrou, o menino pegou a bola, botou na frente e Hereda só poeira. Tá errado. Não podia deixar Hereda ali. Por quê? Hereda tem uma menor estatura, tem perna curta e numa correria, e justamente em cima então, desse menino velocista. Então, entrou esse menino velocista, já era para o entregador, um bom treinador, que pode não ter treinador, tem um entregador de camisa, dizer assim: ó, se liga desse cara aí, que esse cara é velocista, né? Mas não, ele botou Hereda para marcar o menino. Já quase no final do segundo tempo, todo mundo cansado, que é a realidade, isso é normal, né? Todo mundo cansado. O menino que entrou descansado, velocista, o que é que deu? 3-1. Entendeu como é? Como se entende futebol? Futebol se entende desse jeito. Aí o que aconteceu? 3-1. Mais um jogo. Mais um jogo. O Sport perdeu. Agora, vamos para as arbitrariedades dos árbitros, né? Contra o Palmeiras, roubou, o Sport foi roubado, sim. Fato. Contra o Vasco, o Sport foi roubado de novo. Fato. Por quê? Quando o zagueiro pulou, o Zé Carlos pulou com o atacante do Vasco, foi tapa na cara, mano. O centroavante, o atacante do Vasco, deu uma tapa na cara do jogador do Sport. Tá nítido, tá lá mostrando. Só o Stricor Barbie, o Stricor Barbie aí, para quem é de fora e não sabe, Stricor Barbie é a mistura do tricolor com o torcedor do Náutico, que são o pessoal da Barbie. Tricor Barbie. Só os Tricor Barbie, lógico, no momento de gozação, eles vão dizer, vão lá chorar, vão lá dar paz na delegacia, normal, natural, valeu, tem que ter essa gozação mesmo. É bom, é sadio. Tranquilo? Mas só eles vão discordar. Mas no íntimo deles, no íntimo, dentro dele, eles sabem que aquela bola foi falta. Porque o atacante deu uma tapa na cara do zagueiro do Sport. Da porra, é futebol ou é briga? Né? Então, resultou no gol do Palmeiras. Aí é uma prova que eu digo a vocês, que eu disse a vocês agora anteriormente, que o Vasco é fraco. Pô. O Sport com um treinador, o Sport tinha ganho esse jogo. O Vasco é fraco. Era 3 pontos que o Sport tinha que trazer para a Ilha do Retiro. Não só foi porque o juiz roubou, não. Que influencia sim. Mas, se a gente tivesse um treinador que ele organizasse realmente o time ali, não é essa organização que esse comentarista dessa televisão aí estava dizendo o tempo todo. Não, o Sport é um time organizado. Meu amigo, time organizado que vão botar o São Paulo com uma derrota, que perde 3 partidas seguidas. Que time organizado é esse? Pra cima de Boa. Não tem nada organizado ali não. O time não tem conjunto. Quando você vê que teve hoje, algumas vezes, umas tabelas entre os jogadores do esporte, é o que eu falo, individualidade. A individualidade que vinha salvando o esporte no campeonato pernambucano, que vinha salvando o esporte quando ainda estava favorável no jogo do Palmeiras, a individualidade. Então, o que é que você pode dizer? O que é que nós podemos achar e dizer? Que o esporte tem muita gente talentosa ali, mas não tem o comandante. Por quê? O comentarista dessa televisão aí disse: não, o Lucas Lima saiu por cansaço. Quem viu? Eu vi o Lucas Lima arretado lá no banco de reserva. Eu vi que ele sentando no banco de reserva, cabeça baixa. Eu vi ele arretado. E eu vou te dar outro conselho, vou te dar outro aviso, viu, Lucas Lima? Olha, quem tiver condições, manda compartilha para o Lucas Lima. Eu vou te dar já te disse uma vez no outro vídeo, vou dizer de novo, Lucas Lima. Ele quer acabar com o teu futebol, viu? Se liga, ele quer acabar com o teu futebol. Então, e ele mexe mal. Tirou Pablo, realmente, Pablo não estava fazendo nada, mas Pablo, como diz a história, Pablo é Pablo. Ele tem nome no futebol, né? E ele fica ali, aperreando o zagueiro. O que foi que esse menino Arthur Souza entrou no lugar de Pablo e fez? Eu não vi ele pegar na bola, não. Terminou o segundo tempo
E eu não vi esse menino pegar na bola. Então, o que ele contribuiu? Nada. E outra pergunta: por que Gustavo Maia não entra nesse time? Na minha visão, Gustavo Maia joga mais do que Romarinho. Que Romarinho é aquele cara ciscador, mas ele cisca em círculo. Ele cisca em círculo. Então, quando ele cisca em círculo, ele não vai para lugar nenhum. Já o Gustavo Maia não, ele dribla para dentro. Entendeu? Ele dribla para dentro do jogador, para dentro da jogada. Ele dribla para dentro da área. Então por que não bota Gustavo Maia? Além de não ser treinador, ainda escala errado. Ou ele ainda troca errado. Na minha visão, Lucas Lima não era para sair. Né? Na minha visão, o Pablo não era para sair naquele momento. E não era para entrar Romarinho. E esse Arthur Souza. Que danado esse cara vai fazer na ilha? Ele pelo menos escutou e não botou um miserável do Carlos Alberto. Porque senão era outra aberração. E o Sport, gosto muito do Kaique. É um cara, parece que ele é um cara bom de grupo, um cara gente boa, mas Sport tem que contratar um goleiro. Tem que contratar um goleiro. Mas não é goleiro por goleiro não, um goleiro bom. Porque se ele não pega uma bola difícil, cara. Porra, mano, caramba, velho. Toda bola que vai com um grau de dificuldade, ele leva a gol, porra. E outra, sabe qual é um dos problemas do esporte também? É o volante. Ah, Isaia, peraí, aí tu já quer demais. Quer dizer que os volantes do esporte, os volantes do esporte estão mal direcionados. Eu poderia dizer que Rivera é um bom volante, mas o Sérgio Oliveira não. O Sérgio Oliveira, ele é um meia-direita, daquele já tempo, quem curte futebol lá há muitos anos, sabe o que é que eu estou dizendo de meia-direita? O Sérgio Oliveira é um meia-direita em fim de carreira. Ele não é volante. Ele é um meia-direita em fim de carreira. Então, o que acontece? Qualquer coisa, a zaga do esporte fica desprotegida. Porque assim, pessoal, fica 4. Né? E aqui na frente dos 4, tem que ter os 2 volantes. Por quê? O volante esquerdo cobre toda a área esquerda e o volante direito cobre toda a área direita. E os dois se falam, se combinam para ficar no meio. Ou um fica no meio, ou os dois ficam no meio. Então, o volante é feito uma enceradeira, ele fica lá e cá, ó. Entendeu? Ou feito um limpador de carro. É lá e cá, entendeu? Então, volante é para isso. Uma das funções do volante é para isso. E quando der, eles se atiram e vai pro ataque. Quando der, mas não é os dois, é um. Mas no esporte vai 2, vai zagueiro, vai todo mundo, deixa a defesa lá bagunçada. Por que isso? Porque não tem um comandante. Entendeu? E outra, quando vir um treinador para o esporte, ele tem que dar moral ao capitão. Porque é o capitão que enxerga as falhas lá dentro do campo. E grita. Fica aí, fica aqui e tal. Mas não tem, pode. Você analisar, o esporte é um caldeirão cheio de água, cheio de batata, misturado com inhame, com macaxeira. É um buruçu aquilo ali, pô. É um buruçu o time do esporte. Quem nunca ouviu falar nessa palavra buruçu? Buruçu é aquele tumultuado de coisas. É um buruçu. Você pega um cordão, um barato, tudo assim. É um buruçu de cordão, pronto. Que é triste. E agora, a gente vê futebol e vê que os jogadores do esporte têm talento. Os caras são talentosos. Toma aqui, vem ali, não me deu, não tá comigo, tá entendendo? São talentosos. O problema é que não tem. Quem arruma, quem ajeita aqueles talentos ali. Esse vídeo aí vai para meu amigo Alberto Roberto, o melhor garçom aqui de Recife. E Alberto, vai para você, viu? Você é gente fina, cara. Tem um coração bom. E também vai para meu amigo Marcelo. Marcelo mecânico, lá do Arruda.
Campo Grande, gente fina, cara, coração puro, mecânico, sabe de muitas coisas, né? Eu tenho também um colega que se chama Marcelo Maetec de Segurança, que trabalhou lá em Suape comigo, mas esse aí é o Marcelo que eu falo, o Marcelo mecânico. Aí, Marcelo, beleza? Vai também aí, Paulo, tô esquecido de você não, Paulo, meu amigão. Vai para esse vídeo é para você também, meu amigo Paulo, meu amigo Alexandre, que foi gerente da Exposende, e também vai para você aí, meu amigo Alexandre. Um alô é para você, cara. Nunca mais nos vimos aí. A gente vai se ver aí. Tá bom? E meu amigo Del. O Del, cadê os biscoitos, Del? Cadê? Bem, pessoal. Então, voltando a falando do futebol, o esporte é essa bagunça. Aí, quarta-feira joga com o Bragantino aqui na ilha. Com certeza, ilha lotada. Ilha lotada. Mas eu vou dizer a vocês, eu como torcedor do esporte, eu queria que o esporte perdesse essa partida. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque derrubar esse técnico é difícil, esse que entregador de camisa, é difícil. Porque o cara em 3 jogos só tá com 1 ponto. Com um jogo dentro de casa. Não me interessa que roubaram não. 3 jogos, um jogo dentro de casa e só tá com 1 ponto. Esse qualquer treinador derrubava. Olha, o Fluminense, no primeiro jogo, botou o treinador dele pra fora. E sabe quem era o treinador dele? Mano Menezes. Botou pra fora. O Sport, em 3 jogos, não ganhou um. Tá com 1 ponto. E esse cara ainda tá lá dentro. Aí contra o Bragantino, eu queria que perdesse. Aí eu queria ver se esse cara não sai, velho. Que não é possível, pessoal. Não é possível. Eu já expliquei aqui pra vocês que tem que se o Sport coloca ele pra fora, o Sport vai ter que pagar o salário dele todos os meses. Não quero saber, meu parceiro. O Sport gastou foi 60 milhões para trazer essas bugigangas para dentro da ilha esse ano. Tem dinheiro para pagar. Vai-te embora, vai com Deus. E trazer outro treinador. Porque, olha, trazendo outro treinador, o Sport começa a ganhar. Vem patrocinador. Porque o Sport começando a ganhar, então lá em cima. Eu acho que esse campeonato da Série A foi uma das piores que o Sport já disputou. E trazendo outro treinador, o time vai começar a ganhar. Aí vem mais patrocinadores. E eu quero dar uma ressalva aí, né, vamos falar assim, para meu amigo Juarez, que hoje se encontra lá em Portugal. Eu sempre pergunto a Juarez o seguinte: Juarez, você respeita a lei? Ele nunca me responde. Ele é igual a político, sempre está dizendo uma história. O que eu digo, aí depois ele fez, quer comparar a lei com o regulamento, aí eu voltei. Você respeita o regulamento? Ele não responde. Sempre bota uma pergunta: o regulamento. A gente fala muito do título de 87 do Sport, né? O Strico Barbie diz que o Sport não foi campeão de 87. Não foi. Mas a gente quer fazer, eu quero fazer algumas perguntas ao Strico Barbie, se eles puderem me responder. Quem puder, olha, vai aí na descrição ou nos comentários e me responde. E na descrição vai ficar aí a descrição do meu blog, né? Isaías Comerciário, dá uma visita lá no blog. Vai ficar na descrição também o contato para contratação do show da cantora Rosa Maia, né? E vai ficar aí também na descrição o contrato para vocês convidarem Versos e Viola. É um grupo do meu amigo Ivanildo lá de Campo Grande também. Ó. Vai ficar tudo aí na descrição. Valeu? Então, quem disputou a Libertadores de 88, de 1988? Só dava direito a disputar essa Libertadores quem fosse campeão do ano anterior. Isso é uma pergunta. A outra pergunta: no regulamento que todos os clubes assinaram antes de iniciar o Campeonato Brasileiro de 1987, foram assinados por todos os clubes, inclusive Flamengo Internacional. Então, essa coisa que eu digo a Jorei. Jorei, você respeita o regulamento? Porque lei e regulamento são iguais. Ou quase iguais. Respeite, se você não respeitar, então realmente, o Sport não foi campeão brasileiro. Né? Por quê? Ele indaga muito de quem? Não é a FIFA. O que, meu Deus do céu, o Brasil está... Na minha concepção, o Brasil é uma colônia já. Para FIFA vir mandar no Brasil, a não ser que fosse uma aberração.
que a CBF ela não tivesse condições de organizar um campeonato de futebol. Mas FIFA, por que não reconhece que o esporte foi campeão? Ai meu Deus, FIFA, passa amanhã. Então, essa que o esporte é legítimo assim. A taça das bolinhas. Outra pergunta que eu quero fazer para o Strico Barbie. Onde é que está a taça das bolinhas? A taça das bolinhas, pessoal, é uma taça que ela é cheia de bolinhas, toda feita de bolinhas. Então, onde é que está essa taça? Se vocês puderem me responder, então fica o recado aí, viu, Juarez? Então, pessoal, o que eu queria decifrar com vocês, a capa era o seguinte. O jogo foi 3-1, não foi? Foi. 3-1, 3-1. 3 mais 1, 4. Quem fez os 4 gols? O Vasco. 4-0 pro Vasco. Então era isso aí que eu queria dizer para vocês, ok? E não se inscreve, não esquece não, pessoal, compartilha esse vídeo, comenta aí, dá o like, se inscreve para quem não é inscrito, para quem é inscrito, muito obrigado, continue aí para a gente ver se a gente aumenta isso aí mais, e vai para a ilha, quarta-feira, bobão.